Gente querida, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 12 de Marcos. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos desde o início do ano e agora nós entramos no quadrante final do Evangelho de Marcos. O contexto em que esse texto acontece é a parte final, a segunda parte da narrativa de Marcos a respeito do ministério de Jesus. Até o capítulo 10, Jesus está a caminho de Jerusalém, passando pelas vilas, aldeias, cidadelas, falando do evangelho a essas pessoas e diversas situações que foram sendo criadas pelo próprio Jesus durante esse ministério que ele teve ao longo de quase 3 anos. Nós agora estamos acompanhando Jesus entrando em Jerusalém, está na capital do reino de Israel, onde se dará o desfecho da sua história, onde acontecerá a paixão, a morte, a ressurreição. E nós estamos lendo aqui os períodos mais dramáticos, à medida em que a narrativa do Evangelho de Marcos vai avançando, nós vamos vendo aprofundamento da dramaticidade. No início do Evangelho, em alguns momentos do Evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo toma a iniciativa de dizer às pessoas que não dissessem quem ele era, porque ele não queria antecipar os acontecimentos. Mas agora, depois que já está no período do cumprimento daquilo que estava preparado para ele, algumas coisas estão indo bastante rapidamente, e ele está agora no que seria a sua última semana. Ele entrou em Jerusalém e foi ao templo, isso num domingo, na segunda, na terça, na quarta-feira vai celebrar o pão e o vinho com os apóstolos, celebrar a Páscoa com os apóstolos. Então nós estamos caminhando para lá. E o que nós vamos ler agora, de certa forma, traduz essa dramaticidade maior. Parece que agora Jesus Cristo está querendo deixar cada vez mais claro para as pessoas qual foi o real objetivo dele vir ao mundo, e está confrontando de uma maneira mais direta aqueles que ele quer confrontar, para que a sua mensagem fique muito clara na cabeça das pessoas. E o texto que nós vamos ler agora descreve um desses momentos, a partir do versículo 1, nós lemos assim: então Jesus começou a lhes falar por parábolas, e disse: certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha, como pagamento do arrendamento. Mas estes que haviam arrendado a terra, o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então o dono da vinha enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu próprio filho amado. Por fim o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, porque se o dono da vinha não tiver mais o filho vivo, não terá mais para quem deixar a herança, e ele vai dividir essa terra conosco. A herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? E aí o Senhor Jesus cita o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, os líderes do judaísmo, fariseus, mestres da lei, começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão que cercava Jesus e que o seguia. Por isso, o deixaram e foram embora, e nós vamos perceber que eles estão apenas aguardando o momento mais certo para fazer isso, como vai acontecer alguns momentos mais tarde. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas desse texto, e a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é a maneira como a palavra de Deus é dirigida a nós. O texto diz que Jesus conta por parábolas o que ele quer ensinar. Isso é uma das parábolas. Então nós começamos lendo que Jesus começou a lhes falar por algumas parábolas o que ele veio fazer no mundo. A mensagem era ele mesmo era a mensagem de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria que nós entendêssemos é que a palavra de Deus tem a ver conosco. A palavra de Deus nunca tem a ver só com o outro. A palavra de Deus nunca tem a ver só com o nosso vizinho. Não é aquele que nós conhecemos que precisa da palavra. Não são aqueles com quem convivemos que precisam da palavra. Nós precisamos da palavra. A palavra de Deus é dirigida a nós. Nós somos esses que carecem do amor e da graça de Deus. Nós somos esses que carecem da vinda do Filho. Nós somos esses que precisamos do perdão e da misericórdia do Senhor. A palavra de Deus é dirigida a nós, a mim e a você. E devemos estar atentos a ela. Muitas coisas que aconteceram com pessoas que passaram por Jesus aconteceram porque não estiveram atentos à palavra que ele ensinava. Ouviam, mas não retinham. Ouviam, mas não davam atenção. Ouviam, mas não colocavam o coração. A palavra de Deus é dirigida a nós e devemos dar ouvidos a ela, porque ela se refere a nós, às nossas necessidades, às nossas carências, aquilo que o amor e a misericórdia de Deus podem transmitir a nós e fazer conosco. Por isso Jesus falava à multidão, e por isso falava o que eles precisavam ouvir. E por isso ele usava parábolas para ilustrar com coisas que eles conheciam bem. O ambiente de Jesus era um ambiente mais agrário, mais rural. Por isso a maioria dessas parábolas tem a ver com essas atividades mais agrárias, mais rurais, como essa, que tem a ver com terra, lavradores, plantação e colheita. Era a linguagem que esse pessoal entendia. Deus quis falar a nossa língua. Ele veio para se comunicar conosco e falar a nossa língua. Esse é o fenômeno da encarnação. Como diz o apóstolo João, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus toma a nossa forma, ele se revela a nós como nós, ele fala como falamos, ele assume uma cultura, ele assume uma cidadania, ele assume uma história humana para se comunicar conosco. A encarnação, a vinda do Filho, a revelação através do Filho é a maior manifestação de que Deus quis se comunicar conosco. Nós é que nem sempre ouvimos. Nós é que nem sempre damos ouvido. Nós é que nem sempre abrimos o coração. Essa noite eu quero dizer a você, a palavra de Deus é dita a nós. É preciso que abramos o coração. É preciso que prestemos atenção nela. Deus quer nos revelar a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, mas só vamos conhecer essas coisas se prestarmos atenção no que ele está dizendo. A segunda coisa que esse texto deixa bem claro é que uma coisa é a fé pessoal
A outra coisa é a fé institucional. Nós somos convidados pelo Evangelho para experimentarmos a fé pessoal e não para partilharmos tão somente de uma fé institucional. Eu estou dizendo isso porque a parábola é muito clara naquilo que o Senhor Jesus Cristo quer alcançar. Não foi à toa que terminou dizendo que aqueles líderes começaram a conversar sobre uma maneira de calá-lo, porque eles entenderam bem o que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus começa a falar de uma vinha, eles disseram: opa, está falando da gente. Sabe por quê? Porque era muito claro na cabeça da liderança dos judeus que a figura da vinha se referia ao povo de Israel. Isso desde Isaías capítulo 5, onde encontramos uma parábola sobre a vinha que se refere a Israel, e salpicadamente em outros textos de outros profetas, Israel é apresentada como a vinha de Deus. A vinha que Deus está trabalhando, o seu povo, com o qual Ele trabalha, que Ele semeia e que Ele quer colher. Então, quando Jesus começa a falar numa parábola sobre a vinha, eles logo entendem, Ele está falando da gente. E quando Jesus vai contando a parábola, dizendo que o dono da vinha enviou seus servos e os seus servos foram mortos, espancados, torturados, e quando enviou o seu filho foi rejeitado e morto por eles, eles entenderam bem o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: olha, não me interessa a fé institucional de vocês. Não me interessa se vocês são mestres da lei. Não me interessa se vocês são guardadores da sã doutrina. Não me interessa se vocês são os juízes das pessoas. O que me interessa é a fé de vocês em mim. Nós temos uma fé pessoal em Cristo, mas dessa maneira. Eu fico pensando, se alguém conseguisse me provar que não existe eternidade, se alguém conseguisse me provar que a vida acaba aqui, não há céu, não há inferno, não há nada disso, e que vivemos aqui, e depois daqui é o nada completo, eu fico me perguntando se eu continuaria seguindo e amando o Evangelho pelo que Jesus faz comigo aqui. Se o que Jesus faz comigo aqui já justifica o fato de eu amá-lo, se a maneira como Ele trabalha a minha vida aqui já justifica o fato de segui-lo, se a pessoa que Ele vai moldando em mim aqui, se o caráter que Ele vai forjando em mim aqui, se a maturidade para a vida que Ele vai me dando aqui, se os meus sentimentos que Ele vai transformando aqui, se a maneira como Ele me usa para abençoar pessoas aqui, sem que exista eternidade, se isso já seria motivo suficiente para eu continuar amando e seguindo. Não é à toa que Santa Teresa d'Ávila foi pintada num quadro com um balde d'água numa das mãos e uma tocha na outra, e dizendo: eu queria com essa água apagar o inferno, e com essa tocha eu queria incendiar o céu,
para que as pessoas amassem a Deus e seguissem a Jesus, não só por medo de inferno, e nem só para garantir um lugar no céu, mas simplesmente pelo prazer de amá-lo e viver com Ele. Isso é fé pessoal. Isso é essa experiência com Deus que faz com que Ele esteja vivo em mim. Eu não preciso de provas da existência de Deus, porque eu tenho uma fé pessoal nele, que tem se mostrado real. Eu não preciso de provas de que Deus me ama, porque o seu amor tem sido experimentado por mim. É tão real para mim quanto essa mesa que está aqui na minha frente. Porque eu não estou falando de uma fé institucional. Nós não devemos crer porque outros creem. E não devemos crer porque estamos numa coletividade que crê. Nós devemos crer porque nós temos a nossa experiência pessoal com Deus. Por isso que o salmo que mais conhecemos na Bíblia começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Já perceberam isso? Ele não é um pastor. Não me interessa se você crê ou não crê nele. A minha experiência, o meu testemunho é que o Senhor é o meu pastor. Isso aqueles homens não tinham a oferecer. O que Jesus está falando é de vida. Nenhum fariseu daqueles, nenhum mestre da lei daqueles que conhecia a Escritura podia oferecer fé pessoal, porque não tinha fé pessoal, tinha apenas a fé institucional, era apenas a coisa da instituição. E essa fé institucional não interessa para Jesus. Essa parábola é para nós, porque Jesus ele quer olhar para o nosso coração, ele não olha para o coração da instituição. Ele não olha para o coração do organismo. Ele olha para o coração da pessoa. É para o nosso coração que ele olha. E somos chamados nessa parábola para ter fé pessoal em Cristo. Por isso eles ficaram horrorizados, escandalizados e se revoltaram. A terceira coisa que esse texto nos mostra é que essa questão de Cristo na vida é uma questão de aceitação ou rejeição. Então, quando ele começa a descrever que foram mandados os servos, claro que esses servos, na história de Israel, e pelo que eles entendiam, se referiam a todos aqueles profetas, todos aqueles mensageiros que foram enviados antes de Cristo. Nós temos aí o Antigo Testamento, tudo que foi enviado ao povo antes. Aqueles profetas que temos na Bíblia e sabemos quantos mais que não apareceram. Até que veio o Filho. Eles sabiam do que Jesus estava falando. Ele está falando de nós. Ele está dizendo que nós rejeitamos os profetas e os servos. E está dizendo que Ele é o Filho. E está dizendo que nós o estamos rejeitando. Pois é assim. Jesus estava falando na questão da aceitação e da rejeição. Por isso ele cita o Salmo 118. Por isso ele cita esse texto do Salmo 118 que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra Deus usou para fazer a sua construção. Você sabe que os construtores escolhem as melhores pedras para serem os fundamentos. Por isso Jesus é chamado de pedra de esquina. É aquela pedra que vai amparar, por exemplo, duas paredes, fazendo uma esquina. Então ela precisa ser muito bem estabelecida, precisa ser uma pedra confiável. Os construtores separavam entre os fundamentos confiáveis e os não confiáveis. As pedras que serviam para nelas erguermos alguma coisa e as que não serviam. O que Jesus está dizendo com essa citação é que aquilo que os homens rejeitaram,
as pedras que eles acharam que não serviam, a pedra que eles acharam que não tinha nada para eles e que não servia para nada, essa era a pedra que Deus tinha escolhido. E essa era a pedra na qual Jesus faria a sua construção em nossa vida. Tinha a ver com aceitação e rejeição. O que Jesus estava querendo dizer àqueles homens é o seguinte: olha, o que eu vou fazer na vida de vocês e o que eu vou representar para vocês depende exclusivamente do que vocês aceitarão ou rejeitarão. A vida cristã começa com uma aceitação. A aceitação do convite para seguir a Cristo. O relacionamento com Deus começa de uma aceitação. A aceitação de crermos, porque sem fé é impossível nos aproximarmos de Deus. O que seremos nas mãos de Deus começa a partir de uma aceitação. Aceitação do seu senhorio sobre nós, da sua autoridade sobre nós. A maneira como nós vamos abençoar a vida dos outros começa com uma aceitação. A aceitação de que devemos servir a Deus e honrá-lo e abençoar outras pessoas. A obediência aos ensinos do Senhor começa com uma aceitação. A aceitação de que a palavra de Deus tem autoridade sobre nossas vidas. Tudo é uma questão de aceitação e de rejeição. E Jesus está dizendo: olha, eu não posso fazer nada por vocês, porque vocês rejeitaram a pedra na qual Deus faria a sua construção. E quando você rejeita a pedra, o fundamento, não há nada que Deus possa fazer e não há nada que Deus possa construir, porque o fundamento, a pedra, foi rejeitada. Não é à toa que depois os apóstolos vão dizer: Jesus Cristo é a pedra sobre a qual nossas vidas são edificadas. O que depende de você é isso. Qual é a posição que você assume diante do Evangelho? De aceitação ou de rejeição? De abraçar ou rejeitar? De seguir ou não seguir? De crer ou não crer? É sempre uma questão de escolha nossa. O que vamos fazer com Jesus? Não foi isso que Pilatos perguntou ao povo? E o que eu farei com este homem? Eles disseram: crucifiquem-no. A pergunta é sempre essa: o que vocês vão fazer com ele? Que lugar ele terá na sua vida? Uma questão de aceitação e de rejeição. Por fim, eu acredito que essa parábola tem uma quarta e última coisa importante para todos nós. É a imagem viva do amor e da graça de Deus. Amor e graça de Deus não são uma teoria, nem são uma intenção, nem são um discurso. Amor e graça de Deus é isso, é doação. Deus doa, Deus dá, Deus envia, Deus tenta de novo, Deus dá uma outra chance, e é isso que a parábola mostra. E Deus enviou o primeiro servo e rejeitaram, e Deus enviou o segundo servo e rejeitaram, e Deus enviou o terceiro servo e rejeitaram, e agora Deus envia seu próprio filho. Vejam, ele insiste, ele doa, ele dá, não é uma ideia. O amor e a graça de Deus não são uma ideia, não são uma teologia, não são uma teoria, não são uma doutrina, é uma ação, é uma prática. Não há como Deus amar sem dar, não há como Deus amar sem enviar, não há como Deus ser graça sem dar uma outra oportunidade para que aquele que caiu fique em pé e comece de novo. Temos aqui nessa parábola a descrição do que a graça de Deus veio fazer. O amor de Deus é enviar e é dar. É a prática de Deus para o nosso bem.
É a ação de Deus para o nosso resgate. Por isso o Evangelho é Evangelho. Essa palavra significa boas notícias, boas novas. Uma notícia agradável e alegre, uma novidade alegre. E que é essa: Deus amou vocês e fez alguma coisa para demonstrar o amor dele. Deus amou a nós e agiu para demonstrar o seu amor. Por isso ele veio. Por isso ele se revelou. Por isso esteve conosco. Por isso deu sua vida. Por isso ressuscitou por nós. Por isso vive por nós. Por isso está aqui. Está aqui para tocar no nosso coração e para mais uma vez dizer: eu amo você. Está aqui minha graça. Está aqui meu perdão. Está aqui minha misericórdia. Está aqui minha compaixão. Está aqui minha mão. Vamos tentar de novo. Vamos levantar. Vamos caminhar comigo. Está aqui meu perdão. Está aqui minha misericórdia. Está aqui a vida que eu tenho para você. Essa é a graça de Deus. Esse é o amor de Deus. Religiosos não entendem isso. Porque o mundo dos mestres da lei, o mundo dos fariseus, o mundo dos líderes religiosos do judaísmo, era um amontoado de regras, de exigências. E Deus dizendo: nada disso serve. Não há nada que vocês possam me oferecer. Eu é que ofereço a vocês. Não há nada que vocês possam fazer. Eu é que faço por vocês. E a parábola vem nos revelar esse amor e essa graça de Deus. Amor e graça de Deus, que eu gostaria de convidar você para aceitar essa noite. Vamos curvar as nossas cabeças. Fique sua cabeça curvada, feche seus olhos, abra seu coração. E essa noite eu gostaria de orar por aqueles que, seguindo a sugestão da parábola, querem conhecer graça, amor e misericórdia de Deus. Que nessa questão de aceitação ou rejeição querem aceitar. Que nessa questão de dizer sim ou não querem dizer sim. Que nessa questão de tomarem a iniciativa para seguir, querem seguir. Querem conhecer o amor de Deus. Querem experimentar o amor de Deus. Querem ser transformados pela graça de Deus. Ele envia, Ele doa, Ele se revela, Ele mostra, Ele oferece graça e amor, graça e amor. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova. Ele nos ama. E Ele quer mudar nossa vida. E quer fazer sua habitação em nós. Essa noite eu quero orar por aqueles que estão dizendo sim. Eu quero Jesus na minha vida. Sim. Eu quero experimentar o amor de Deus. Eu quero experimentar a graça do Senhor. Eu quero experimentar a misericórdia de Deus, o perdão do Senhor. Eu quero aceitá-lo. Eu quero segui-lo. Eu quero crer. Se nessa noite você é um desses que quer crer, que quer experimentar a graça e o amor de Deus, eu quero orar por você agora. Onde você estiver, levante a sua mão. Levante a sua mão, com esse gesto você estará dizendo sim. Eu quero a graça de Deus, eu quero o amor de Deus. Deus abençoe você. Isso, já vi sua mão, pode baixar. Há mais alguém? Sim, Deus abençoe você, graças a Deus. Há mais alguém essa noite que está dizendo isso? Sim, eu quero a graça e a misericórdia de Deus lá atrás. Sim, já vi. Deus abençoe sua mão, graças a Deus abençoe sua vida. Graças a Deus, já vi sua mão. Graças a Deus. Na galeria há alguém que está dizendo sim, eu quero essa graça e essa misericórdia de Deus. Pode fazer isso agora, eu quero orar por você agora. Aqui embaixo ainda há mais alguém, você que ainda não fez isso, quer fazer agora? Que Deus abençoe você. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Vamos ficar em pé todos e vamos orar. Eu quero convidar essas pessoas para virem aqui à frente. Nós vamos cantar daqui a pouco, mas agora eu quero